Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa mesa do canal Lunação Esoterismo, Baralho Cigano, para a gente fazer o nosso acompanhamento, o vídeo da semana, onde falamos de sentimentos, o que ele ou ela está sentindo por mim, um tema que nos ajuda a entender um pouco mais dessa parte, entender o que se pode esperar da outra pessoa agora, como podemos agir também, né? Isso sempre fornece alguns parâmetros aí interessantes para a área afetiva. Então vamos nessa, embaralhando as cartas aqui. E como sempre, se você está chegando agora, não deixa de fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu like no vídeo, ativar as notificações para receber as nossas atualizações, assim você vai participando assim, aqui com a gente e ganhando suas mensagens aí das cartas no dia a dia. Na descrição do vídeo segue também o nosso link da escola virtual, tem turma aberta para a formação de tarôs, demais cursos com matrículas livres, baralho cigano, magia das velas, dadomancia. Tem uma área de estudos gratuita também, já comentei isso aqui ontem, para quem não viu fica essa dica, onde eu trato de alguns assuntos de modo geral, falando sobre esoterismo. É um card do curso que vocês vão acessar aí pelo link da escola virtual, onde está escrito Estudos Gerais. Lá é gratuito para participar, eu vou falar sobre uma série de coisas, tá? Então fica essa dica aí também. E vamos nessa, o que ele ou ela está sentindo por mim. Temos as cartas da esquerda e da direita para você fazer a sua escolha. Uma pedrinha em cada opção e vou dar alguns segundos aí para você poder escolher. Vamos lá? Escolha feita. Vou tirar um pouquinho para cima aqui as cartas da direita, começando com as da esquerda. Assim a gente vai visualizar melhor na parte de baixo o que abre para você aqui. Cartas do jardim, do caixão e da lua. O que ele ou ela está sentindo? É a nossa pergunta, vamos ver como essa combinação te responde isso. Aqui a gente vai juntar essas duas cartas, tá? A do jardim e a do caixão. Por quê? A carta do jardim é aquela situação de a gente poder conviver, né? De criar oportunidades para a vida, participar, criar momentos a dois, tá? Só que sabemos que agora isso não é tão possível. Aliás, é muito pouco provável, né? De acordo com todo o momento que a gente está atravessando. Por isso que essa carta do caixão tá aí, tá? Então, de repente, o que ele ou ela está sentindo? A vontade de criar oportunidades, de criar momentos, de conviver, de aproveitar a vida juntos, mas também o sentimento de que isso não é possível e aí fica esse conflito, né? De querer fazer as coisas e não poder. Isso gera um pouquinho daquela coisa que angustia a gente, né? Mas já traz um bom indício aí, porque se é alguém que está querendo buscar oportunidades, criar momentos, conviver, a gente já está falando de um sentimento presente. A carta do caixão mostra, né, que isso não é possível agora. Então é a consciência disso também, né? Se você olhou para esse caixão e já esquentou a cabeça de cara antes de eu começar a interpretar e veio o caixão na minha leitura, vai ser ruim. Calma, a gente tem maneiras de interpretar as cartas dentro do conjunto como elas aparecem. E nesse caso, eu combinei as cartas aqui do jardim com o caixão para te passar essa informação, tá? Então isso já é algo que faz parte aí de como ele ou ela está se sentindo, do que ele ou ela está sentindo por você, tá? Então a vontade de conviver, de criar momentos, mas também, né, a consciência de que não dá certo. Então às vezes se a conversa trava em alguns pontos é porque tem um pouco a ver com isso, com quanto a pessoa pode ter certas vontades e aí sabe que não dá e fica um pouco triste, um pouco angustiada por isso, não sabe às vezes o que dizer, mas não é culpa de ninguém, é da situação, tá? A carta da lua fecha a leitura aqui de uma forma interessante, porque é uma carta que fala de uma característica emocional presente, de sentimentos envolvido aqui, de uma pessoa emocionalmente ligada a você, tá? Então aqui a gente mostra, com essa carta da lua, alguém que gosta de você, que está gostando de você, que percebe as suas qualidades, reconhece os seus valores, né? E isso traz um aspecto sentimental aí, que de repente cria justamente as tais vontades aqui e ao mesmo tempo, né, a contrapartida desse caixão. Pô, eu quero fazer e não dá. Então, se você de repente está lidando com alguém que não está correspondendo num grau muito interessante, às vezes parece que está meio para baixo,
você percebe um certo desânimo ali e isso te causa dúvida se é por conta de um desinteresse. Não, não é. É só por conta de algumas realizações, né, pessoais colocadas em meta não podendo ser atingidas. E isso é claro que deixa a gente mal, é normal, tá? Somos seres humanos. Então a gente está falando disso aqui, um pouquinho de como ele ou ela está se sentindo. E a carta da lua é que traz aí mais evidentemente essa ligação emocional com você, o sentimento presente, as qualidades, o reconhecimento dos valores. E é claro que é uma carta que aproxima, tá? Então fala sobre boas possibilidades de um entendimento aí, tá legal? Assim que a gente interpreta as cartas então da esquerda, vamos olhar as da direita agora, descendo para cá. Se essa foi a sua escolha, chegou a sua vez. Temos aqui a casa, o envelope e a cegonha. Olha só, carta da casa. Não tem como não associar a situação que a gente vive agora, né? De distanciamento, de reclusão, de as pessoas dentro de casa, né? Já que a carta da casa remete de fato ao nosso ambiente doméstico, ao lar, ao contexto familiar, as coisas que estão mais próximas a nós, né? Então, fala muito, né, desse momento. E para a gente falar disso em termos de sentimento, do que ele ou ela está sentindo, tá? Aí a gente vem aqui para a sequência, olha, o carta do envelope, a vontade de conversar, de comunicar alguma coisa, de dizer alguma coisa, de se expressar, né? Mas também isso acompanhado aqui, olha, de um sentimento envolvendo o desejo de mudança. A cegonha fala sobre mudanças, fala sobre explorar possibilidades, né? Criar novas situações para viver, quebra da rotina. Acontece que agora a gente não pode quebrar a rotina tanto assim, né? Aliás, eu repito o que eu já disse lá nas cartas da esquerda que já foram lidas. É muito pouco provável conseguir quebrar a rotina agora, tá? Então, aí a gente tem, né, essa vontade, de repente, da pessoa de se abrir, falar do que está sentindo. Aí é onde vem a parte do sentimento, tá? Essa carta traz a ideia de um sentimento presente, de algo a ser comunicado, de poder se abrir, de poder se expressar mais. De repente, justamente o que você está esperando que aconteça, né? Do que ele ou ela faça, para você poder se tranquilizar, né? Para você ficar mais feliz, ver a outra pessoa falando mais do que ela sente por você, tá? Todo mundo quer isso. Acontece que nós, então, vemos essa energia presente, mas acompanhada dessa ideia de que, poxa, as coisas precisam ser um pouco diferentes, precisa haver uma mudança nesse cenário todo aí, né? Porque não adianta, de repente é assim, para você pode ser ok a pessoa ficar se expressando, falando do que sente e tudo mais. Para algumas pessoas, de repente, a ideia é a seguinte: não adianta eu falar tudo isso agora se não dá para acontecer. Então eu prefiro deixar para um momento apropriado, tá? Tem gente que tem essa forma de pensar. Pode ser o caso, uma hipótese para você. De qualquer maneira, então isso está acompanhado sim, né, de um desejo aqui de que as coisas possam passar por mudanças, que possa haver um outro cenário para ceder mais espaço para essa comunicação, para que a expressão afetiva, sentimental possa fluir melhor, tá? E a carta da casa é onde, na verdade, esse alguém acaba preferindo ali permanecer, claro, dentro de casa literalmente, mas também no contexto abstrato aí da leitura. É como a pessoa prefere ficar mais reservada, mais na dela, do que expor de repente sentimentos agora, aquilo que está sentindo. Mas nós percebemos aí, indiretamente, nessa leitura, a ideia, né, da comunicação aqui pedindo passagem, essa energia para fluir, só precisando de condições adequadas. E todo mundo sabe que chegaremos lá, tá? Essa situação toda vai passar, o que a gente tem que saber fazer é passar por ela, ser paciente. Então, essa mensagem final acaba valendo para todo mundo, beleza? De repente, se você recebeu essa leitura e falou, poxa, mas eu queria saber se, assim, o que ele está sentindo, o que que ela está sentindo, está gostando de mim, não está gostando? Sim, falamos que há um sentimento presente devido ao desejo, à vontade de comunicar isso, de se abrir, de falar mais do que sente. Mas, como eu expliquei, isso acompanhado aqui de um requisito, digamos assim, de querer ver as coisas acontecendo diferente para poder oferecer essa abertura. Por enquanto, né, o sentimento acaba sendo marcado aqui também nessa casa, alguém que acaba ficando um pouco mais fechado, mais recluso, né, que não abre tanto aquilo que tem para dizer. Tá legal? Então fico por aqui, agradeço pela presença de vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.